Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós, mais uma vez, temos a alegria de contarmos com a participação, com a presença, de Antônio César Perry de Carvalho em nossa região, aqui na região de Araçatuba, estado de São Paulo, de onde ele nasceu, a origem de César Perry. Então, ele está com um novo trabalho, um novo livro, é o relançamento de um livro com acréscimos que nós vamos falar daqui a pouquinho, com mais novidades sobre a Dama da Caridade. Antônio César Perry de Carvalho, espírita desde os 8 anos de idade e com mais de 50 anos de atuação em direção de instituições espíritas. Participou da fundação e como dirigente de mocidade e de centro espírita em Araçatuba, São Paulo. Foi presidente de órgão municipal da USE, União das Sociedades Espíritas, de Araçatuba, também presidente da USE de São Paulo, da USE do Estado de São Paulo e também da Federação Espírita Brasileira e membro da Comissão Executiva do SEI, Conselho Espírita Internacional. Articulista de periódicos espíritas desde 1971, autor e organizador de dezenas de livros espíritas. Foi professor titular da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp, doutor em Ciências e livre docente, pró-reitor da Unesp, atuou na USP, Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, universidades privadas, Ministério da Educação, foi presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, autor de mais de uma centena de artigos científicos e de livros profissionais, casado e pai de 3 filhos. Muito bem, nós vamos então ouvir primeiramente os cumprimentos de Antônio César Perry de Carvalho. Inicialmente, a nossa saudação ao rádio ouvinte deste programa, que é coordenado pelo Nelson, como também de internautas, e estamos aqui mais uma vez à disposição, presentes no Movimento Espírita de Araçatuba e no momento para falar sobre esse lançamento, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Muito bem, César. Este livro você escreveu há alguns anos atrás e está numa reedição. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre as mudanças sobre o que você acrescentou nessa reedição. Nelson, na realidade, as mudanças são tão grandes que não é bem uma reedição. É um novo livro. Que beleza. Nós, inclusive, mudamos o título, Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. E foram acrescentados novos capítulos, os anteriores foram revisados, atualizando-se dados, e nós demos ênfase, inclusive, às repercussões da projeção do trabalho de Benedita Fernandes pelo Brasil afora, como também foram acrescentadas fotos ilustrativas, até incluindo aquelas da mostra que houve em homenagem a Benedita Fernandes em Araçatuba, que aconteceu no ano de 2013. Então, é uma nova versão deste livro em homenagem ao grande vulto de Araçatuba. Aqui, estamos mostrando aqui a capa mais pertinho, a capa bonita, Isso. É uma chita aqui, César? Exatamente, tem a chita, que é o vestido que ela usava tradicionalmente, e aqui na juta, na verdade, é um alto relevo. Quer dizer, é um trabalho que o Cirlei, através da editora Cocriação e a USE Regional de Araçatuba, prepararam com bastante esmero para essa nova apresentação desse livro sobre Benedita Fernandes. Muito bem, César. E você está fazendo esse trabalho de divulgação aqui na nossa região e por todo o Brasil também, Nós iniciamos o lançamento em Araçatuba, que foi no local
voltado às artes, junto ao teatro, ali Castro Alves, no centro de Araçatuba, mas depois disso já aconteceram lançamentos e apresentações em Araraquara, Jales, Fernandópolis, e há outros, né, programados, Birigui, Santo Antônio do Aracanguá, mas também há outros já programados, inclusive em outros estados. Muito bem, César. Fala para os nossos ouvintes, as pessoas ficam curiosas, né? Se bem que Benedita Fernandes é muito conhecida, né, no Brasil inteiro, ao longo de muitas décadas, né? Mas fala um pouco para os nossos ouvintes sobre Benedita Fernandes. Logicamente não contar o livro, para que as pessoas adquiram o livro, né? Mas fala um pouquinho sobre Benedita Fernandes. E Benedita Fernandes é o grande vulto, né, do movimento espírita de Araçatuba, e ela aqui chegou em meados dos anos 1920, então no século passado, vindo de Penápolis, de onde ela foi curada por espíritas de uma obsessão intensa, uma autêntica subjugação, e resolveu se voltar à prática do bem, e devolvendo, inclusive, como gratidão, tudo aquilo que ela havia recebido no seu processo de cura. Então, ela atendeu crianças abandonadas e os chamados doentes mentais, inicialmente em casinhas de tábua, no patrimônio de Dona Aida, que é o nome do atual bairro Santana. Depois, no dia 6 de março do ano de 1932, ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs. E contando com o apoio de espíritas, da população em geral, das autoridades, da maçonaria, ela iniciou um trabalho com um lar de crianças, um asilo para doentes mentais, um albergue noturno e uma escola, inclusive com a parceria com a Prefeitura Municipal de Araçatuba. Então foi esse trabalho que ela empreendeu até a sua desencarnação em outubro do ano de 1947, e que foi um fato marcante, porque ela foi pioneira em uma obra assistencial espírita em Araçatuba e região, e também o então asilo para doentes mentais, depois transformado em sanatório e hospital psiquiátrico, foi um dos primeiros, né, dentro do movimento espírita do estado de São Paulo. Quanto ao hospital, devido a mudanças, né, governamentais, aí, leis federais, inclusive, né, o sanatório, né, o Hospital Benedita Fernandes, acabou sendo fechado, mas continua, né, a Associação das Senhoras Cristãs, né, que continua em nosso município, continua aí atendendo vários setores, né, de pessoas necessitadas, inclusive de doença mental, aquelas que eram residentes lá no Hospital Benedita Fernandes, né, que não tinham vínculo familiar mais nenhum, também tem as residências terapêuticas agora, também um local para cuidar de crianças também, né, com transtornos mentais e drogas, né, e vem aí também o CAPS, né, 24 horas também, né, o César. Tudo isso com a supervisão da Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes. Então é interessante nós destacarmos que o trabalho de Benedita Fernandes, que ela iniciou exatamente num período já bastante distante de nós, né, há 85 anos atrás, ele prossegue. Ele apenas mudou toda uma formatação em função do atendimento da nova legislação de política de saúde mental em nosso país. Então, são os vários CAPs, né, que estão funcionando como remanescentes e adequações do antigo Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. E contando, evidentemente, com a mantenedora, que é a Associação das Senhoras Cristãs que ela fundou. Muito bem, César. Você está mostrando os livros em todas as palestras que você faz por todo o Brasil, e as pessoas que quiserem adquirir o livro aqui em Araçatuba, está à venda aqui na Livraria Espírita, né? Onde nós estamos fazendo essa gravação, na Livraria Espírita Rolando PR Cefali, que é o seu tio, né? Tio Rolandinho, né? Como é bastante conhecido em nossa região, o tio Rolandinho, é tio do César PR, inclusive, né? A livraria aqui, uma livraria ampla, né? Onde estamos aqui em Araçatuba fazendo essa gravação,
tem o livro, né, para as pessoas adquirirem. Onde mais as pessoas podem adquirir o livro, ô César? Isso a nível de Brasil. A editora, né, que é a Cocriação, em parceria com a USE Regional de Araçatuba, além dessa comercialização propriamente dito na cidade, ela pode atender a pedidos, como poderão encontrar logo mais nas grandes distribuidoras, né, tipo Candeias, Boa Nova. Esse livro também estará disponível até o final do mês de junho. Portanto, é só entrar no site, né, dessas editoras, né, Cirlei? Da editora Candeia, né? E distribuidora. E Boa as pessoas Nova. E distribuidora Boa Nova também, né? Que as pessoas conseguem então adquirir o livro sensacional, Benedita Fernandes, A Dama da Caridade. É um vulto, né, do espiritismo em toda a região de Araçatuba, e foi inclusive mencionada por grandes autoridades do país, inclusive por Getúlio Vargas, né? Isso há décadas atrás, né, César? Pelo seu relevante trabalho aqui em nossa cidade, né? E o próprio interventor estadual, né, que fazia as vezes de governador, Fernando Costa, né? Além do prefeito municipal de Araçatuba da época, Aureliano Valadão Furquim, como um médico bastante conhecido na cidade, que depois se tornou deputado federal, que é o Plácido Rocha. Então ela sempre contou com o apoio, sempre contou com o respeito, né, por parte de autoridades e da população em geral. Muito bem, o Cirlei está me passando aqui. O Cirlei é um dos responsáveis também, né, por essa obra, da parte da Cocriação Editora, né? Sim. O Cirlei Nogueira, e ele está repassando aqui o endereço, inclusive, para as pessoas adquirirem, né, o livro. Do Facebook, né? www.facebook.com/Cocriacão Editorial, é isso? E também Cirlei Nogueira, o e-mail, né? cirleinogueira@yahoo.com.br, ou ainda pelo celular também, né, Cirlei? Celular 18, né, que é daqui de Araçatuba, São Paulo, 18 99709 4684. Daí você pode adquirir também os livros, porque depois daquela apresentação que você fez, aquela manhã de autógrafos, várias pessoas andaram perguntando para a gente, né, como adquirir. Inclusive pessoas que fazem parte do Clube do Livro também andou me perguntando, né? E então eu passei, inclusive, o telefone do Cirlei, inclusive encontra aqui também na Livraria Espírita de Araçatuba. César, eu gostaria de deixar então os nossos microfones à sua disposição para mais colocações. É interessante nós lembrarmos que o Clube do Livro de Araçatuba estará fazendo a distribuição do livro a Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, bem como do Clube do Livro do Centro Espírita Casa do Caminho, e de outras instituições também estarão divulgando e distribuindo essa obra. O que nós gostaríamos de chamar a atenção é o grande exemplo, né, de Benedita Fernandes, que nos anos 1920, 1930, 1940, ela superou uma série de barreiras e de preconceitos, e é um exemplo de superação, né, de limites, de dificuldades, e conseguiu se apresentar ao povo em geral como uma benfeitora, uma pessoa dedicada ao bem. Então ela saiu de uma situação de uma criatura controlada por espíritos infelizes, né, um processo de subjugação, e veio a se transformar numa seareira do bem, e dando grandes exemplos, e numa época extremamente difícil, né, com muito preconceito. Benedita Fernandes, ela nos deixou então exemplos marcantes, e voltado principalmente à criança abandonada, aos doentes mentais, mas ela interagia com o movimento espírita também, isso é bom nós citarmos. Ela mantinha contatos, correspondência com Carba Schutel, recebia expositores espíritas, inclusive Leopoldo Machado, que foi um grande vulto do espiritismo brasileiro, que residia em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Ela muitas vezes o hospedou aqui. E também
ela tem lances interessantes. Por exemplo, nos idos de 1942, ela criou, juntamente com outros espíritas, e foi presidente da União Regional Espírita de Araçatuba. Então, uma ideia de união e de unificação que ela alimentou antes da fundação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o que só veio a ocorrer 5 anos depois, em 1947. Então, Benedita Fernandes tem todos esses lances, né, de exemplo, de amor ao próximo, de atendimento às pessoas, e nós gostaríamos de destacar que ela foi alvo de uma homenagem, né, na psicografia de Chico Xavier, quando nos idos de 1963, Chico psicografou do espírito Hilário Silva uma mensagem intitulada Num Domingo de Calor, que faz referência ao vulto Benedita Fernandes e o trabalho que ela executava aqui em Araçatuba, como ele dizia, na longínqua Noroeste. Então, são muitos fatos que nós vamos encontrando na vida de Benedita Fernandes, e agora, com os primeiros livros lançados, a primeira e a segunda edição, e esse lançamento e com várias inovações, nós continuamos a escutar, né, referências a Benedita Fernandes, casos, inclusive, da sua atuação espiritual em nossos dias, em muitos locais. Então, isso é realmente um fato marcante, e Benedita Fernandes pode ser considerada uma das grandes cidadãs, né, que foi adotada, né, por Araçatuba, que viveu em Araçatuba e que contribuiu para elevar o nome da cidade num sentido muito bom, benéfico, né, em função do trabalho que a notabilizou-a e que nós chamamos de a Dama da Caridade. Então, nós deixamos aqui a vocês, rádio ouvinte, a vocês, internautas, essas sugestões para que aproveitemos a oportunidade de, ao estudar a vida, a obra, casos envolvendo grandes vultos como Benedita Fernandes, entendamos o valor do processo de aperfeiçoamento e de evolução espiritual. E foi nessas condições que, nessa última existência, ela se notabilizou com um grande exemplo de superação e de dedicação ao bem. Então, nós desejamos a todos vocês a oportunidade da leitura e da reflexão em torno do exemplo nobilitante de Benedita Fernandes. Eu agradeço, então, a presença, a participação de Antônio César Perry de Carvalho, autor, né, do livro Benedita Fernandes, A Dama da Caridade. Antônio César Perry de Carvalho. Muito obrigado, César. Nós agradecemos mais uma vez, Nelson, a oportunidade de participarmos do programa radiofônico e também do acesso